Não é novidade que a busca pelo aumento da eficiência é a tônica das empresas. Da produção sob demanda até a automação das fábricas, aperfeiçoar processos e melhorar produtos faz parte do dia a dia da maioria das empresas. Mas como o assunto é tratado atualmente? E digo, não só nas indústrias. Vamos descobrir isso em nosso papo de hoje. Como identificar essas falhas nos processos? Que soluções utilizar para aprimorar? Existe um método para resolver problemas em diversos ambientes e situações? Eu sou o Rafael Borges e nesse episódio a gente vai falar sobre como não só as empresas, mas diversos segmentos da economia podem aumentar a sua eficiência. Você está ouvindo o Toyota Cast, o podcast da Toyota do Brasil. Seja bem-vindo e bem-vinda. O podcast está só começando e tem muito conteúdo pela frente. Para nos ajudar a navegar pelo tema, convidamos a Glaucia Anselmo, gerente de vendas da KTK, empresa de equipamentos hospitalares. Com trajetória consolidada na área comercial, Glaucia traz sua experiência como especialista em produtos e regulamentação de normas no setor hospitalar. Seja bem-vinda, Glaucia. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso Toyota Cast. Muito obrigada pelo convite, viu? Também está presente aqui com a gente Bruno Cosima, gerente de desenvolvimento de novos negócios e mobilidade da Toyota. Bruno atua na Toyota há quase 20 anos, onde tem contribuído com as técnicas de melhoria contínua. Segundo ele mesmo, o assunto é uma de suas paixões. Bruno, prazer ter você aqui com a gente. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui, é uma satisfação e uma honra ter a Glaucia aí com a gente aí nesse Toyota Cash. Muito bom, vai ser um papo sensacional, tenho certeza. Glaucia e Bruno, então, vamos começar para falar um pouquinho sobre esse tema do aumento da eficiência nas empresas. Imagino que além do desafio de conquistar a melhoria, é preciso também estar sempre se adaptando a novas situações para continuar nesse processo. Começa o papo então perguntando sobre como perseguir a eficiência em meio a mudanças. Glaucia. Muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar falando aqui com vocês, poder participar um pouquinho e dividir com você a experiência que a KTK passou em conjunto com a Toyota, né? Desde o início dessa parceria, essa parceria foi extremamente importante para nós. Esse processo iniciou-se na pandemia, onde a KTK ela foi uma das empresas nacionais responsáveis pela fabricação dos ventiladores pulmonares para distribuição no Brasil. E a Toyota, desde o início, teve a iniciativa de vir aqui nos auxiliar nesse projeto, para que fosse assim, algo totalmente positivo. Então, a Toyota nos auxiliou em tudo, desde o início da produção de toda a linha da montagem, das bancadas, estimativa de tempo, e tudo o que seria necessário naquele momento para que a gente tivesse uma eficiência, um melhor resultado na entrega desses equipamentos. As pessoas que estavam de fora, todo mundo tinha essa visão, mas nós estávamos vivendo realmente um processo de guerra, era uma luta contra o tempo, porque a gente estava falando de uma quantidade muito grande de produtos que a gente precisava distribuir para o Brasil. E nós entregamos isso, essa totalidade contratada pelo governo, no tempo menor do que foi estimado em contrato. Então, foi assim imenso o auxílio para que esse projeto ele se tornasse um sucesso. Mas para que tudo isso fosse positivo, foi necessário ouvir todos os envolvidos, acompanhar o dia a dia. Então, a Toyota ela tinha isso como uma missão, porque ela estava entrando num ambiente que ela não tinha o conhecimento, né? Afinal de contas, eram respiradores pulmonares. E através desse olhar cirúrgico que toda a equipe, eu digo toda a equipe da Toyota, trouxe algo para a gente que nós não tínhamos conhecimento, que foi os Kaizen. Com o tempo, isso se tornou uma cultura hoje dentro da fábrica, dentro da Takaoka. A KTK é uma empresa que ela tem mais de 60 anos no mercado. Então, ela é pioneira, né, na parte de anestesia. O fundador da Takaoka foi quem trouxe para o Brasil o sistema de anestesia.
Então, a fábrica ela tinha uma metodologia de trabalho diferente, né? E aí, no início, os funcionários em si eles tiveram uma certa dificuldade de conseguir se adaptar a este novo momento, a essa nova cultura de trabalho. Nós trabalhávamos no outro molde, né, de produção, e essa nova demanda, porque foi uma demanda altíssima, fez com que a gente mudasse. E hoje, esse processo é visualizado como algo totalmente positivo aqui dentro. Eles se adaptaram e absorveram toda essa alteração, toda essa mudança, muito bem. É muito legal ver esse testemunho, né? Porque é bem isso, né? Uma vez que você conhece o TPS, conhece essa filosofia, é difícil voltar ao que era antes. Bacana, obrigado aí pelo seu primeiro relato. Bruno, vou com você agora. Você como aí gerente de desenvolvimento com foco em novos negócios e mobilidade, né? Acredito que a busca pelo aperfeiçoamento seja também algo do seu cotidiano na Toyota, né? Conta pra gente quando você se deu conta sobre a importância da melhoria contínua nas empresas e quais meios podem levar ao aumento dessa eficiência. Para nós da Toyota, realmente de regalarmos os olhos e sempre refletir e aprender, né? A Toyota passou de ser uma empresa de TR a uma empresa automotiva desde 1937 com seu primeiro veículo, né, o modelo AA, a combustão, e hoje com seus carros híbridos, elétricos ou movidos a célula de combustão, por exemplo, o hidrogênio. Ela virou uma empresa globalmente reconhecida e foi além, virando uma empresa de mobilidade global. Deixou de ser uma fabricante de veículo e virou uma empresa de mobilidade. E mesmo com todas essas mudanças, né, eu percebo que no coração de todas essas transformações existe o nosso DNA, o Toyota Production System. Qual é o nosso verdadeiro norte? Explicando um pouquinho, né? Após a Segunda Guerra Mundial e crises internas no Japão, a Toyota, com os erros e problemas daquela época, aprendeu muito e decidiu que nunca mais poderia cometer os mesmos erros. E em torno de 1970, essa filosofia de gerenciamento foi criada, com os dois famosos pilares, o Jidoka e o Just in Time. Conceitos que já existiam em sua cultura de trabalho, isso que é o interessante, que foram criados por Sakichi Toyoda e Kiichiro Toyoda, os seus fundadores. O início do Jidoka, só para vocês terem uma ideia, pelo Sakichi, ele foi criado quando ele viu a sua mãe trabalhar no TR, com todas as dificuldades, e resolveu facilitar o trabalho dela, melhorando a forma de trabalhar, e isso resultou em uma automação inteligente, porque ela parava sozinha quando ocorria algum problema. E o mais interessante, pessoal, naquela época não existia nada que nós temos hoje de sensores e etc, né? Já o Just in Time, ele foi desenvolvido depois por Kiichiro Toyoda, quando iniciamos com a fabricação de veículos. Principalmente no início, tivemos muito problema. Por exemplo, de qualidade. Um fato da época, nós deparamos com um problema de campo, com quebra do eixo dos veículos, e percebemos na época que a matéria-prima era o problema. Até aí tudo bem, até aí é a melhoria contínua. Mas, quando vimos o processo, tínhamos aproximadamente 700 eixos produzidos, e todos com problema. Imagina, início de uma empresa, 700 eixos com problemas, que precisavam ser descartados, não temos como recuperar eixos. Jogamos dinheiro fora. E naquela época, principalmente em 1937, não tínhamos essa mordomia de ter esses gastos desnecessários. Obviamente, nem hoje temos. Esse exemplo e outros, obviamente, foram o início do Just in Time. Produzir somente o necessário, na quantidade necessária, no momento necessário. E em torno de 1970, o Toyota Production System foi criado com esses dois pilares, por Taiichi Ohno, como uma filosofia de respeito às pessoas, buscando a total eliminação do muri, sobrecarga, murar, variação e mudar o desperdício. E olha que interessante, Rafael, acrescentando o que a Glaucia acabou de falar. Na KTK, nós conseguimos implementar todas essas filosofias, todos esses conceitos dessa filosofia, buscando o just in time, verificando o melhor e a necessidade do lead de encurtar o lead time do respirador pulmonar, o Jidoka visualizando os processos, padronizando os processos para conseguir encontrar as anormalidades, as visualizações e fazer todas as melhorias, o Kaizen, como a Glaucia bem explicou. Muito bom, que aula, hein? Obrigado aí, Cosima. Glauci, quando a empresa decide aumentar a eficiência, né? Você falou um pouquinho sobre essa necessidade, existia naquele ponto a necessidade de aumentar a eficiência para a construção de respiradores por conta da pandemia. Quando a gente tem essa necessidade, né, de aumentar a eficiência, imagino que lidar com falhas e problemas seja algo
indispensável. Conta um pouco sobre como a verificação de críticas e sugestões são peça-chave nesse processo. Realmente é bem delicado essa parte, né? Então, assim, a partir do momento que nós mudamos todo o processo de produção, a forma de trabalho para ter uma alta demanda, foi necessário mudar a chavinha, né? Totalmente. Então, a gente teve uma nova linha de produção totalmente desenhada para que ela fosse eficiente, para que a gente conseguisse atender essa demanda. Só que com isso os problemas que tinham-se antes, né, eles se tornaram maiores, porque a quantidade de produtos era maior. Nós precisávamos se antecipar a toda essa situação. E a produção, como é engrenagem, ela não poderia parar. Então, algumas medidas, algumas rotinas foram adotadas e a Toyota trouxe para nós as formas diferentes de trabalho. As reuniões diárias que nós tínhamos para poder colocar todos os envolvidos ali, onde cada um pontuava as suas dificuldades, a sua visão, e no olhar macro de todos, a gente tentava solucionar sugestões, as melhorias, tudo era colocado naquele momento. E além de colocado, era ilustrado. A gente vê que alguns métodos você não precisa ter valores para você agregar à sua empresa. Você consegue fazer com as coisas que você tem dentro de casa. Isso é uma lição que a gente levou muito através do Kaizen. Então, a gente falava, nossa, nós precisamos ter uma ferramenta que tem um custo absurdo. Eles traziam desenvolvimentos para a gente aqui, para dentro de casa, de coisas que nós já tínhamos aqui dentro. E aí, quando eles colocavam em prática na bancada, era assim, era de abrilhantar os olhos, porque você olhava e falava, nossa, por que eu nunca pensei em fazer isso? Porque são práticas que foram colocadas em cada um e hoje isso é extremamente cultural, né? Esse conhecimento que trouxe para todo mundo, isso foi extremamente importante. Todas as dúvidas, as sugestões, tudo isso era pontuado, Rafael. E para a gente trabalhar com tudo isso foi mais leve. Quando a gente começou a visualizar essas situações, o que acontece? A fábrica ela era desenhada para produzir uma quantidade X de produto. E, de repente, de uma semana para outra, a gente teve que mudar esse pensamento e essa visão de construção. Só que a gente não pode esquecer que antes de tudo isso, você tem os fornecedores, onde os fornecedores de matéria-prima também não estavam preparados para isso. O que a Toyota, com o olhar cirúrgico, eu vou chamar de um olhar cirúrgico, fez com tudo isso? Junto com a KTK, nós atuamos não só dentro da fábrica, nós atuamos também junto ao fornecedor de matéria-prima, porque se não adiantávamos resolver o problema aqui dentro, se lá na origem do processo não estava solucionado. Então, eles foram até os fornecedores, eles foram com o olhar cirúrgico de cada um deles, auxiliando cada um deles em tudo que eles estavam fazendo, para que eles conseguissem atender a demanda que a gente tinha. Aonde eles pegaram na mão, muitas vezes, de muito fornecedor, porque são fornecedores mais antigos, né? E como nós também não tínhamos essa doutrina, eles também não tinham. E eles falam que isso, eles aderiram para o dia a dia de trabalho de cada um deles. Então, foi implementado com muito sucesso todo esse processo de melhoria, tanto na KTK quanto nos fornecedores, porque foi um trabalho realizado lá na origem, onde reduziu as falhas, os problemas, onde a gente conseguiu realizar isso com excelência. Eu só ia comentar que esse testemunho é muito legal, porque é bem isso que a Toyota vive mesmo, né? De buscar a resolução do problema na origem. E é bacana você trazer isso. Sim, e é isso que a gente está falando. E a chave de tudo isso, de todo o problema ao qual você me perguntou, não é você estar ali resolvendo aquilo que está na sua visão, é você ir lá no início e solucionar lá no começo. E é incrível, é incrível. Eu tive contatos com N profissionais, a metodologia de vocês é enraizada em todos vocês. Podia vir o Bruno, podia vir o Zanini, o contexto, a conversa era sempre a mesma, né? E isso era muito bonito e muito importante.
Ô Glauci, e foi legal, eu lembro, sim, sem dúvida. Estava puxando aí, né, à frente com o time inteiro, um time muito bem capacitado, com, né, muita experiência, o time que nós fomos da Toyota, do TPS, ou mesmo sendo o TPS. E eu lembro sim do fornecedor, a gente foi lá, olhamos a situação dele, e eu lembro até hoje um fato interessante, Rafael. Quando eu comentei com, né, o dono, né, dessa empresa, uma empresa um pouco pequena, que é origem, um problema mesmo, igual você comentou, comentei com ele assim, falei, ó, a gente tem uma forma diferente de fazer, né, de produzir, e vai ser mais lucrativo para você. Ele abriu um sorriso de fora a fora, falou, não, seja bem-vindo, que com certeza as boas ideias sempre serão sempre bem-vindas, sabe? E realmente, como a Glaucia colocou, né, brincadeira à parte, focando na qualidade, que era um dos problemas, e obviamente a quantidade em um tempo, né, menor, porque a gente precisava produzir uma quantidade alta em um curto prazo, foi o que realmente gerou aí uma melhoria até no fornecedor e sem dúvida ele conseguiu atender, conseguiu mudar para atender toda a produção da KTK. E o que reforça dentro da KTK até hoje, né, Glaucio? Você gosta muito bem disso, todos reforçam que participou, todos que participaram, né, desse evento durante a pandemia, é que além de tudo o que estava nos movendo, entender e saber que nós estávamos salvando vidas. Isso daí, até hoje eu me arrepio quando eu falo isso, mas é a verdade. Isso aí me dá uma satisfação maior em todo o nosso processo, nosso trabalho dentro da KTK. Eu já ia puxar esse próximo tópico aqui para você, né, Bruno? Quase 20 anos de Toyota, por muito tempo trabalhando com o TPS, certamente tem aí muitos relatos como esse que vocês estão trazendo aí da KTK, de melhoria de inúmeros processos, né? Você teve a oportunidade de trabalhar na Toyota do Brasil, como também no Japão. Conta um pouquinho para a gente sobre essa evolução da filosofia de gerenciamento da Toyota ao longo dos anos. Rafael, uma interessante pergunta. Se eu trazer os exemplos de tudo que eu passei nesses 19 anos de Toyota, eu vou ficar aqui não só 40, 30 minutos falando, mas assim o dia inteiro e olhe lá, até mais se bobear. O que eu sempre comento em palestras, né, até hoje, é que ao longo desses anos nós refinamos o termo Kaizen, igual a Glaucio bem colocou. O nosso know-how buscando uma filosofia de eliminar desperdícios, deixando tudo mais eficiente e que o TPS, né, essa filosofia de gerenciamento. Isso eu falo com propriedade, porque onde eu passei, seja na matriz, na Toyota Motor Corporation, no Japão, ou nas filiais Toyota, eu pude ver sempre, em qualquer situação, a melhoria contínua. Pode ser no Japão, Brasil, Estados Unidos, China, Índia, qualquer lugar. Todos sempre buscam a melhoria contínua, o Kaizen. Na Toyota, cada colaborador tem a total autonomia de buscar o problema e atuar juntos com a liderança. Principal pilar do nosso Toyota Way, respeito às pessoas. Isso demonstra também o valor da empresa promovendo consistência para a Toyota Global. E o que a Glaucia acabou de comentar também não deixa de ser isso. Não é a gente, não foram as empresas que foram ajudar que impôs alguma coisa, não. Nós simplesmente mostramos que quem está trabalhando no dia a dia lá é quem tem a chave de como poder melhorar o seu processo, a sua operação. O que aconteceu na KTK foi isso. Cada um que estava lá promovendo o seu trabalho também trouxe as dificuldades e promoveu a melhoria. Agora imagina, aqui na Toyota nós temos aproximadamente 370 mil funcionários no mundo. Imagine todos esses funcionários fazendo a melhoria todos os dias, concentrando-se no treinamento e desenvolvimento, é claro, de seus membros, para eles se tornarem os solucionadores de problemas de sua organização. Independentemente da posição, você vai conseguir desencadear uma enorme onda de oportunidades e criar uma cultura de pensamento Kaizen, o DNA de Kaizen. Claro que, igual comentamos, para auxiliar tudo isso, nós temos que ter o trabalho padronizado, nós temos que ter os indicadores no chão de fábrica, o FMDS que nós comentamos, nós temos que ter o 4S, o SEIRI, que é descartar, SEITON, que é organizar, o SEISOU, que é limpar, e o SEIKETS, padronizar. E, obviamente, outros conceitos e ferramentas. A evolução da Toyota nesse sentido, mantendo o TPS como seu DNA e Toyota Way como sua missão, é notável. Uma vez perguntaram para mim, Rafael, por que a Toyota supera melhor que outras empresas os momentos de crises? Porque dentro da Toyota consideramos crise todos os dias. Em outras palavras, buscamos a melhoria contínua todos os dias. Se tem algo difícil, melhoramos. Se tem algum parâmetro fora, melhoramos. Se tem alguma meta que estamos atingindo facilmente, mudamos a meta, deixamos mais desafiador e melhoramos. Isso é feito sempre em qualquer Toyota.
O TPS não é a forma que a Toyota produz os veículos, e sim a diferença que cada um faz dentro do seu dia a dia, buscando a melhoria contínua, o Kaizen, com a missão de produzir felicidade para todos, o nosso Toyota Way. Eu admiro muito isso, essa busca pela excelência feita em qualquer lugar do mundo, e pode ser aplicado nos mais diversos setores. A Gloss está aqui como uma prova viva disso. Podemos aplicar na indústrias, serviços, construções, agronegócios e hospitalar, gente, em qualquer lugar. Que bacana, dá para sentir nas palavras o quanto você gosta de falar sobre esse tema, é emocionante e inspirador. Obrigado aí pelo seu relato. Glauci, bom, você atua num setor hospitalar. A gente sabe, principalmente aí com a questão da pandemia, o quanto é um setor crítico e importante para a economia, né? Essa questão da eficiência, eu imagino então que é algo fundamental para vocês. Isso sempre foi assim, ou é algo que precisou ser olhado de uma maneira mais cuidadosa a partir da pandemia? Como que é essa questão da eficiência no setor hospitalar? Nós sempre tivemos um olhar crítico, sim, para tudo isso. Mas após pandemia, as coisas começaram a ter uma outra visão. Como você disse, eu sou uma profissional da saúde, né? Eu sou formada na área da saúde. Quando eu vim aqui para Tacaoca, eu iniciei o meu trabalho dentro do setor de qualidade, de assuntos regulatórios, que é na parte de desenvolvimento de equipamento, quais são as normas, né, as quais o equipamento ele precisa estar desenvolvido para que ele possa atender bem o ambiente hospitalar. Eu tive algumas trajetórias aqui dentro. Então, depois do setor de qualidade, eu fui para a engenharia, aonde auxiliava os engenheiros na construção do produto, e depois, enfim, eu vim para a parte comercial, aonde eu estou até o momento. Com isso, eu consegui ter uma visão macro de todo o processo de construção dentro do equipamento frente ao meu conhecimento clínico. Então, isso para cá foi muito importante, né? O início da atuação dentro desse ambiente hospitalar foi muito importante. Quando nós desenvolvemos, nós auxiliamos os médicos a utilização dos equipamentos, ficamos junto com os médicos para que eles saibam utilizar no momento certo, né? E dentro do setor hospitalar, essa mudança, essa melhoria, essa eficiência para o Brasil em si, para o setor hospitalar foi muito bom. E para nós, de dentro da fábrica, foi excelente. No mês passado, nós participamos da Feira Hospitalar, que é a maior feira de materiais e equipamentos médicos hospitalares. Nós ficamos sem esse evento há 2 anos, porque realmente o olhar era, naquele momento, para a pandemia, para a construção dos respiradores. Esse evento para a indústria hospitalar é o evento onde nós levamos todas as novidades, tudo que nós estamos trabalhando durante esse período. Só que antes do hospitalar, em 2019, nós estávamos desenvolvendo um equipamento, mas que o mesmo teve que parar o seu desenvolvimento devido à pandemia, e agora, após todo esse processo, nós retomamos, e o lançamento desse equipamento ele foi na hospitalar. A visão dos profissionais, olha como isso se tornou cultural aqui dentro. Na mesa de desenvolvimento do equipamento, os mesmos profissionais que estavam lá em 2019 eram os mesmos profissionais que estavam lá agora em 2022. Para poder desenvolver o equipamento, a questão em mesa era quais são os kaizens que a gente vai colocar na produção para a gente visualizar e ter uma eficiência melhor para quando começar esse lote. Como a gente vai trabalhar com o tempo? Quantos equipamentos a gente vai conseguir fabricar naquele dia? O que a gente pode ter para uma produção mais efetiva? A gente tem como diminuir o desperdício de tempo, de matéria-prima? Lá em 2019, talvez, nós não tivéssemos essa visão no desenvolvimento de todo esse projeto. Então, nós aqui da KTK, a gente só tem a agradecer o conhecimento que foi agregado para a gente aqui no setor, dentro da área da saúde, como o Bruno falou, vocês podem estar atuando em N setores, né? E nós aqui, como área da saúde, há 60 anos no mercado. O setor da saúde ele é muito abrangente, né? Então, eu vou me referir dentro das UTIs e dos centros cirúrgicos, que é onde a gente tem essa atuação mais precisa. Houve um olhar também de uso
do produto na ponta final, de como nós poderíamos implementar as melhorias que fizesse com que esse produto ele tivesse um desempenho melhor a título de visualização, a título de novidades que a gente conseguisse colocar no produto, no equipamento. Então, a divisão de conhecimentos de todos os funcionários da Toyota aqui para a gente foi fundamental. E é como eu disse, como eu fiz nesse relato, né? Um produto novo que teve o seu desenho há anos atrás, que não conseguimos fazer o lançamento dele devido à pandemia. Hoje ele foi lançado mês passado com um olhar e uma forma de produção totalmente diferente. E isso a gente agradece muito ao conhecimento que foi dividido aqui com a gente de vocês. A gente está falando aqui os pontos positivos que são importantes da gente destacar, mas eu queria trazer um pouquinho também agora o olhar dentro dessa jornada, né, de busca por mais eficiência. Queria ouvir os dois, talvez o Bruno pudesse começar, que tem essa experiência até com outras áreas da economia, que não seja só a área hospitalar, né? Quais são os erros mais comuns dentro dessa jornada de busca por melhoria, Bruno? Os erros mais comuns, Rafael, é achar que está tudo bem, né? Que não tem problema e considerar tudo aquilo lá como uma coisa normal, né? Vamos dizer assim. Na verdade, assim, eu entendo que primeiro precisamos entender o que é normal e diferenciar o normal do anormal, gente. Por exemplo, né? Tivemos em 2015 e 2016 uma atuação dentro do hospital. O vai e vem, por exemplo, do paciente até chegar no consultório. Isso, se a gente considerar que é totalmente uma coisa anormal, principalmente para quem está lá e quer sair rapidamente, né, de um pronto atendimento, com certeza a gente vai buscar soluções e melhoria para conseguir, né, sanar, esse problema. Um outro exemplo também que tivemos também em outra atuação, em outro negócio, foi de um técnico subir no eixo de um trator, por exemplo, um trator no seu eixo com óleo, para fazer a manutenção de uma certa área. Isso também, se não identificar como uma anormalidade, isso nunca será melhorado, podendo até ocasionar um acidente. Outro ponto que sempre reforço é entender o valor agregado daquela operação. Por exemplo, o mecânico, o valor agregado dele é dar manutenção no veículo e não ficar buscando peça ou ferramenta, por exemplo. No administrativo, não faz sentido uma aprovação passar por 10 pessoas, 10 assinaturas, sendo que precisa assinar e aprovar somente uma pessoa, talvez o dono daquele negócio. Devemos entender o que realmente agrega valor naquela operação e processo e eliminar tudo que tem a mais ali. Esses pontos normalmente são vistos. E aqui vai uma dica, gente. Normalmente o pessoal vai atrás da melhoria buscando o que eu devo melhorar. Mas comece a buscar o ao contrário. Entenda o que realmente agrega valor naquela operação e busquem a melhoria no resto, porque resto é resto. Resto nós devemos eliminar ou reduzir. É o desperdício. Isso, sem dúvida, vai ajudar muito a aperfeiçoar a trajetória de qualquer lugar. E no final, a Glauci colocou muito bem aqui no depoimento dela. O mindset das pessoas é o que é maior, é o que é mais importante dentro de toda essa trajetória. Hoje, igual a Glaucia comentou, para o próximo modelo, para o próximo projeto, para o próximo, né, layout da planta, todos eles já estão com olhar crítico. Um olhar que não precisa de custo, não tem nada. Eles mesmos já podem levantar o que tem de problema e fazer a melhoria. É isso que eu queria deixar aí para vocês. Complementando o que o Bruno falou, ele deve ter observado muito aqui dentro da KTK, que eu acho que foi uma das coisas principais que a gente precisava fazer, que chama-se tempo. Então, o nosso desperdício de tempo era muito grande. Antes nós tínhamos produto que ele tinha um tempo de fabricação, de produção, cada um com um tempo diferente, e nós não trabalhávamos isso de maneira eficaz, né? E isso foi algo assim importantíssimo para que a gente conseguisse o sucesso de todo o processo. Então é algo que a gente precisa visualizar, que nem ele falou, olha, na parte administrativa passa-se por N pessoas e precisa de uma assinatura. Olha o tempo que se perde com todo esse processo que poderia ser muito mais eficaz. E aqui dentro da fábrica não foi diferente, viu, Rafael? Aprendi muito até agora. Obrigado aí pelos relatos.
pela experiência de vocês. Para fechar o nosso papo, eu queria propor aqui um exercício. A gente falou bastante aqui sobre como aumentar a eficiência, maneiras de lidar com as falhas, a essência por trás desse aperfeiçoamento. Agora eu queria convidar vocês a citar para os nossos ouvintes 3 habilidades que vocês acreditam que um profissional desenvolve na carreira para poder atuar no aumento da eficiência. Quais são aí as 3 principais habilidades que a gente tem que ter para aumentar a nossa eficiência, a nossa e a da empresa? Na minha visão, as 3 principais habilidades, você precisa ser um bom ouvinte. Então, você precisa saber ouvir todas as dificuldades, todas as melhorias, entender cada profissional. Além de ser um bom ouvinte, você tem que ser um bom observador, para você poder ver se aquilo que está sendo realizado tem um olhar mais cirúrgico frente a cada um. Então, você precisa, na minha visão, tá? Então, você precisa ser um bom ouvinte, um bom observador e fazer com que colocar aquilo em prática, fazer aquilo acontecer. Da minha parte, claro, como especialista TPS, eu gostaria de falar sobre a perspectiva do TPS, os 3 pontos seguintes, que engloba algumas habilidades, e não somente as habilidades em si. A primeira é a filosofia que engaja os funcionários, respeitando as opiniões e construindo uma cultura de melhoria. A segunda é a técnica, o famoso aprender fazendo, né? Levantar as mangas, até porque conhecimento é totalmente diferente de experiência. Então devemos sempre fazer, aprender fazendo. E o terceiro ponto é o gerenciamento, que significa desenvolver pessoas capacitadas e motivadas em resolver problemas, para melhorar algum desempenho. Sem dúvida, considerando esses 3 pontos, conseguimos ter não somente pessoas com alta eficiência, mas uma empresa, uma cultura organizacional de expor e resolver problemas. Mantendo sempre, hein, gente? O cliente em primeiro lugar, levar felicidade para todos. Segundo, pessoas são recursos de maior valor. Terceiro, Kaizen, a melhoria contínua. E o quarto, o Genchi Genbutsu, focar no chão de fábrica, ir e ver com os próprios olhos. E eu vou falar para vocês, particularmente eu entendo e eu acho que é o mais importante. Eu posso ver por mim mesmo, encontrar melhores maneiras. Eu estando lá, eu vou estar inspirando, vou estar motivando todo o time e, obviamente, eu vou estar entendendo com fato e não através de testemunhas. Seria basicamente isso. Muito bom. Puxa vida, que bacana. Foi um prazer, um bate-papo rico, com muita experiência, ideias, conceitos, exemplos, que eu tenho certeza, que eu espero que vão inspirar o nosso ouvinte aqui do outro lado. Considerações finais, Glauci? Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do que nós vivemos. Novamente, quero aqui agradecer em nome da KTK todo o auxílio, toda a divisão de informação, toda a cultura da Toyota que foi passada aqui para nós. Nós somos muito gratos a vocês, tá? Muito obrigada. É uma satisfação imensa poder contribuir com o nosso conhecimento, né? Levar cada vez mais a indústria fora o que é esse nosso know-how e criar, né, cada vez mais também uma melhoria dentro da indústria, dentro de todo o Brasil. Como mensagem inspiradora que gostaria de deixar para todos, todo aprendizado que eu tive até hoje sobre TPS, com diversos excelentes mentores, focaram sempre em uma atuação que leva comigo como principal ponto de partida. Igual eu já comentei com vocês, o Genchi Genbutsu, ir e ver com o seu próprio olho. Isso fez com que eu percebesse que o Toyota Production System não é apenas um método de produção, é uma filosofia de gestão, uma maneira diferente de ver as coisas e de pensar sobre elas. Isso vem trazendo um profundo efeito em meu modo de vida. Não tenha medo de errar. As tentativas e erros é o que trazem a melhoria contínua, não somente do processo, mas também no desenvolvimento de cada um de vocês. Uma empresa não muda se as pessoas não forem estimuladas. E isso nós entendemos bem com os relatos da Glauce. Sempre digo e reforço: não foque nos resultados. Ele vem. Ele vem, gente. Foque na jornada, no aprendizado e como fazer. Um legado muito importante na minha vida de um grande amigo e mentor foi: lembre-se de pensar grande, começar pequeno, mas dar o primeiro passo hoje, agora.
Sucesso a todos e que todo esse conteúdo do ToyotaCast de hoje sirva como reflexão sobre sua maneira de ver e pensar sobre as coisas. Isso é TPS. Muito obrigado novamente. Puxa vida, inspirador foi pouco. Obrigado, obrigado mesmo, gente. Dessa maneira inspiradora, eu encerro aqui o ToyotaCast. Espero que você aí do outro lado tenha gostado e tenha tomado aí esse gosto por conhecer um pouquinho mais sobre melhoria de eficiência, sobre o TPS. Quer comentar também sobre o episódio ou mandar sugestões de pauta? Por favor, fique à vontade. Manda um e-mail aqui para toyotacast@toyota.com.br. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio.